Bom dia! Eu sou a professora Lucinete e vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa. O tema da nossa aula é concordância verbal e nominal. Nós vamos analisar a concordância verbal e nominal nos títulos de algumas reportagens. Antes de iniciarmos, vamos fazer alguns questionamentos. Será que é importante sermos claros quando falamos ou escrevemos? Isso é importante para a nossa vida escolar e social? Vocês já pararam para pensar sobre essas questões? Nesta aula, iremos estudar sobre a concordância verbal e nominal. A concordância significa deixar de acordo, ou seja, alinhar a frase com suas diferentes classes gramaticais. Antes de iniciarmos a nossa análise das frases, das manchetes, vamos relembrar algumas classes de palavras que são necessárias nos lembrarmos para fazer essa análise. Verbos. Os verbos, eles indicam uma ação nos nossos enunciados. Os substantivos, eles nomeiam os seres, lugares, objetos e conceitos. Já os adjetivos atribuem qualidades aos substantivos. Temos o título de duas reportagens, onde nós vamos analisar a concordância verbal. Jovens corajosos desafiam o mundo em livros infanto-juvenis. Romeu e Julieta ganha versão em teatro de bonecos. Romeu e Julieta está, entre aspas, porque está se referindo à obra e não às personagens de William Shakespeare. Então vamos analisar aqui. Para acharmos o nosso sujeito, nós precisamos fazer a pergunta para o verbo. Lembra que nós já vimos isso em aulas anteriores. Quem desafia o mundo em livros infantos juvenis? Os jovens. Vocês prestaram atenção que aqui nós temos os jovens, é o nosso sujeito, representado pelo substantivo. Ele está no plural, assim como o verbo também está no plural. Ou seja, quando nós temos um verbo no plural, o nosso sujeito também irá para o plural. Isso nós chamamos de concordância verbal em número plural. Por quê? Se o nosso sujeito estivesse no singular, o nosso verbo também estaria no singular. Analisamos agora a nossa segunda manchete. Romeu e Julieta ganha versão em teatro de bonecos. Quem ganha versão em teatro de bonecos? Romeu e Julieta. Como Romeu e Julieta está se referindo à obra, a obra é no singular. Então, o verbo, consequentemente, vai ficar no singular. Então, Romeu e Julieta ganha versão em teatro de bonecos. Então, relembrando aqui, quando eu tenho um sujeito no plural, o verbo também vai para o plural. Isso nós chamamos de concordância verbal, onde o sujeito e o verbo ambos concordam em número. No caso do nosso primeiro exemplo, concorda em número plural. E no nosso segundo exemplo, número singular. Agora nós vamos estudar mais dois exemplos de concordância. A concordância nominal. Continuamos com as manchetes de reportagem. Cientista descobre planeta com o tamanho da Terra em zona habitável. A segunda, boas e curiosas exposições estão em cartaz no Rio de Janeiro. Bora lá analisar essas duas manchetes. Nós temos, cientista descobre planeta com o tamanho da Terra em zona habitável. Nós temos o substantivo zona no singular.
Portanto, o adjetivo habitável também deverá estar no singular. Quando nós temos a concordância entre o substantivo e o adjetivo, por isso nós chamamos de concordância nominal. Vamos a mais um exemplo. Curiosas e boas exposições estão em cartaz no Rio de Janeiro. Nós temos aqui os adjetivos boas e curiosas. Ambos estão no plural e são palavras femininas. As exposições também é o substantivo feminino. Portanto, aqui nós temos a concordância em gênero e número. Gênero feminino e número plural, pois nós temos os adjetivos que estão no plural e feminino, e são palavras femininas, e temos o substantivo exposições, que também está no plural e são do gênero feminino, ok? Então, nós temos a concordância nominal. Temos aqui alguns exemplos para nós fixarmos o aprendizado. Autores comentam os livros de Cecília Meirelles de que mais... Aí nós temos aqui o verbo gostar. Como vai flexionar esse verbo de acordo com a concordância? Como nós temos o verbo gostar, ele vai concordar com quem? Quem é o meu sujeito? Quem gostou? Os autores. Então, os autores, ele está no plural. Então, o nosso verbo também deverá ir para o plural, pois aqui nós temos um exemplo de concordância verbal. Então, fica na nossa frase: autores comentam os livros de Cecília Meirelles de que mais gostam. Então, o nosso verbo também deve ir para o plural. Mais um exemplo. A sala e os quartos estavam. O substantivo que deve flexionar aqui é desarrumado. O que estava desarrumado? A sala e os quartos. Então, como vai flexionar esse? Aqui nós temos um exemplo de concordância nominal, pois eu tenho os substantivos e tenho o adjetivo. Então, o adjetivo deverá concordar com o substantivo. Então, quais são os meus substantivos? Sala, a sala e os quartos estavam desarrumados. Ou seja, eu tenho uma palavra feminina, um substantivo feminino e um substantivo masculino no plural. Via de regra, sempre na língua portuguesa, a concordância se faz no masculino. E aqui no caso, como nós temos dois substantivos, no masculino plural. Agora, nós podemos ter uma outra forma de fazer essa mesma análise se invertermos as posições do substantivo, como os quartos e a sala estavam desarrumados ou desarrumada. Eu posso ter essas duas formas de colocar o meu adjetivo, ou seja, ele vai concordar com o substantivo mais próximo, no caso é sala, que é uma palavra feminina no singular, ou vai para o masculino plural, concordando com os dois. Ok? Ficou claro? Até a próxima aula. Tchau! Não esqueça de revisar a nossa aula de hoje.